com o povo que vai morar no céu. E todos nós aguardamos a vinda de Cristo Jesus, porque Ele há de vir buscar o seu povo. Porém, que toda a honra e toda a glória seja dada para o nome do Senhor. Amém? Abre a sua Bíblia em nome de Jesus Cristo. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11 até o 13. Daniel 6, 11 até o 13, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele já se faz presente aqui no nosso meio. Desde o início do culto, ele já tem falado e irá continuar falando. Amém. Quem achou, diga amém. Está aguardando, amém? Deus é fiel, meus irmãos. Grandes coisas o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Deus, ele tem promessa. Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ainda que o diabo ele se levante, ele há de cair, porque maior é o Deus que está conosco. Amém? Daniel 6, 11 até o 13. Acharam? E diz assim: então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Verso 12. Então se apresentaram e disseram no rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que se fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Verso 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Amados, nós estamos diante de uma passagem muito interessante, que logo depois da morte de Belsazar, a Bíblia ela nos afirma que uma semana depois, o rei Dário, com apenas 62 anos, ele vai assumir o reinado no lugar de Belsazar. E a Bíblia diz que o rei Dário, ele já tinha ali 5 príncipes, ele já tinham presentes que faziam parte daquele reinado, do reinado do rei Dário. E a Bíblia afirma que os presidentes e os governadores que estavam junto com o rei Dário, eles conheciam o Daniel. Porém, Daniel, ele era um homem muito visto por todos daquele lugar, porque o seu comportamento era de acordo com a palavra de Deus. Daniel, ele era um homem que respirava a Deus, que jejuava, que orava, que lia a palavra de Deus. Ele não cessava de jejuar, ele nem tampouco parava de clamar, ele não se cansava de buscar a face de Deus. E a Bíblia afirma que Daniel ele tinha uma rotina, que era a oração 3 vezes ao dia. E
e atendia ao clamor de Daniel. Por conta disto, a Bíblia diz que Satanás agora começa a manipular a mente de um dos presidentes e dos governadores daquela época. Porque eles olhavam para Daniel e não via nele nenhuma falha, nenhum erro. Por quê? Porque ele tinha testemunho de vida. Ele tinha comportamento bíblico. Ele tinha comportamento de cristão e não comportamento de crente. É diferente, porque o crente uma hora está na igreja, outra hora está fora. O cristão, ele é permanente. E Daniel, ele era um homem permanente, que independente das circunstâncias, das dificuldades, ele permanecia na presença, ele permanecia clamando, ele permanecia orando, jejuando e lendo a Bíblia. Ele não parava, era todo dia, toda hora. Ele já acordava de manhã, já pensando no louvor, ele já ia fazer os seus afazeres, já orando em pensamento, ele já voltava para casa, já clamando a Deus. Antes de dormir, ele de costume dobrava os seus joelhos e suplicava, dizendo que Deus é santo, dizendo que Deus é maravilhoso, dizendo que Deus é poderoso. Ele tinha prazer em clamar, ele tinha prazer em jejuar, e isso chamava a atenção de Deus. Mas Satanás, ele não aceitava, ele tinha que armar algo, ele tinha que armar alguma cilada. Porém, Satanás tem pavor de crente que ora, Satanás tem pavor de crente que jejua, Satanás tem pavor de crente que serve a Deus em espírito e em verdade. Satanás tem pavor de crente que tem a Bíblia em pauta na língua. Satanás tem pavor de crente que analisa a Bíblia como um manual de vida, não como um livro de historinha. Satanás tem pavor desses que seguem a Bíblia de fato, de verdade. E era Daniel, ele tinha raiva de Daniel, ele tinha pavor de Daniel. Todas as vezes que Daniel dobrava o joelho, ele já bufava, ele já tentava armar alguma cilada. Eu imagino Satanás cuspindo fogo, eu imagino Satanás ali enfurecido, furioso. A Bíblia diz que ele começa a manipular os governadores e os presidentes, a proclamar uma lei, dizendo que por espaço de 30 dias, se alguém fizer uma petição a outro Deus e não ao rei Dário, seria lançado na cova dos leões. Eles vão assinar, e quando eles preparam o documento, a Bíblia diz que eles levam até o rei Dário, e com palavras mansas, eles conseguem manipular o rei Dário. E o rei Dário, para agradar a todos, pegou a caneta e assinou. A Bíblia diz que no dia seguinte, logo assim que havia assinado, que o rei Dário acabou de assinar a lei na qual não foi levantado por eles, mas sim foi levantado por Satanás, porque o alvo do diabo não era quem estava ali. O alvo do diabo era Daniel, porque Daniel orava, porque Daniel jejuava, porque Daniel clamava, porque Daniel servia a Deus em espírito e em verdade. Daniel, ele não servia, ele não fazia as coisas de Deus por segundas intenções, de brincadeira, de mau jeito, sem vontade. Não, ele servia a Deus com vontade, ele fazia as coisas de Deus com vontade, com fervor. E a Bíblia diz que estes homens agora, eles vão rodar a cidade, eles vão procurar alguém, eles vão procurar e observar se alguém está obedecendo a lei que eles criaram, que eles inventaram. E a Bíblia diz que eles vão rodando, e chega num certo momento em que eles se deparam com a casa de Daniel. E eu imagino aqueles homens chegando ali, olhando pela janela, e eles observam e veem o quê?
Daniel de joelhos dobrados, orando, clamando a Jesus. E aquilo enfurece eles mais ainda. Eu imagino eles dizendo, não é possível. O rei Dário acabou de assinar a lei. E Daniel não está cumprindo a lei. Achamos a falha dele. Achamos, conseguimos. Agora nós vamos conseguir parar ele. Agora nós vamos parar ele. Agora nós vamos atingir ele. Satanás, ele não aceita, ele sempre vai querer armar alguma cilada, alguma armadilha, alguma característica para tentar atingir o ungido de Deus. Mas segundo a Bíblia, não há nada que ele possa parar o ungido de Deus, porque ele está alicerçado na palavra. A Bíblia diz que eles vão diretamente ao rei Dário. E quando eles chegam ao rei Dário e diz, mestre, tu não assinaste a lei que se porventura alguém que fizesse alguma petição a outro Deus e não a ti, seria lançado na cova dos leões? Ele disse, sim, é certa esta resposta. Porém, eles continuam dizendo, mestre, porém Daniel, ele não faz caso de ti, ele não está obedecendo. Nós chegamos na casa de Daniel e ele estava orando, conforme o seu costume. Daniel, ele estava orando. E a Bíblia diz que rei Dário, para não desagradar o povo, ele disse, manda chamar Daniel. E a Bíblia diz que Daniel, ele já chega até o rei Dário. E quando Daniel chega, eu imagino aqueles homens rindo, eu imagino aqueles homens alegres, porque eles estavam achando que iria parar o homem de Deus. Eles estavam achando que iria parar aquela pessoa. Eles estavam achando que iriam fazer com que Daniel parasse de orar, parasse de clamar, porque estava incomodando. A Bíblia diz que o rei Dário, ele diz, Daniel, por conta que você não obedeceste a lei, você será lançado na cova de Deus. E a Bíblia diz que Daniel, ele era lançado na cova de Deus. E a Bíblia, ela continua nos afirmando que quando Daniel foi lançado na cova de Deus, a Bíblia diz que o rei Dário, ele automaticamente de madrugada ele começa a jejuar, a orar, porque deu um aperto no seu coração, porque ele conhecia Daniel, ele sabia de suas qualidades, ele sabia do seu comportamento, ele sabia do seu testemunho de vida, ele conhecia Daniel. Porém, ele tinha consciência que ele jejuou e orou. A Bíblia diz que no dia seguinte ele acorda pela manhã desesperado e puxa a tampa da cova, e quando ele olha, ele diz, Daniel, você está aí? E Daniel responde automaticamente dizendo, sim, Senhor, eu estou aqui. E o rei Dário, ele ficou surpreso, porque viu Daniel intacto, e ele olha para o lado direito, vê a boca dos leões fechada, e Daniel logo diz, mestre, eis que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Olha para cá. O que me chama a atenção aqui não é que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, não. O que chamou a minha atenção aqui era o comportamento de Daniel, a persistência de Daniel, a fidelidade de Daniel, a
comunhão que ele tinha com Deus, a santificação que ele tinha com Deus. Porque a Bíblia diz: segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém recebe vitória sem santificação, sem comunhão, sem oração, sem jejum. Ninguém recebe vitória sem persistência na palavra. E Daniel, ele persistia na palavra. Daniel, ele permanecia na palavra. Daniel, ele observava a palavra como manual de vida. Daniel, ele tinha a palavra como uma ferramenta especial. Daniel, ele todo dia ele orava, ele clamava o tempo todo. Daniel, ele jejuava direto, ele não cessava de jejuar. Daniel, ele ficava ali o tempo todo ligado. O seu pensamento estava no reino do céu e não na terra. Ele tinha consciência que sem Deus ele não era nada, que sem Jesus ele não era nada, que sem santificação ele jamais iria entrar no céu. Toda hora. É isso que Jesus quer do cristão. Ele quer santificação, ele quer jejum, ele quer palavra, ele quer persistência, ele quer isto. Jesus, ele não quer com que o crente venha e senta na cadeira e fica de braço cruzado. Não. Jesus, ele quer com que o crente esteja com a lamparina acesa. Jesus, ele quer com que o vaso esteja cheio de unção, esteja cheio de azeite. Jesus, ele quer crente cheio de autoridade. Jesus, ele quer crente cheio da palavra. Crente cheio do céu. E hoje nós estamos vivenciando o século 21, em que muitos dizem: eu vou parar de jejuar, eu vou parar de clamar, eu vou chutar o balde. Senhor, se o Senhor não libertar minha família, eu vou largar tudo. Senhor, se o Senhor não me curar, eu vou parar de ir para a igreja. Jesus não é menino, Jesus não é menino. Jesus, ele quer crente obediente. Daniel, ele era obediente. Daniel estava alicerçado na palavra. Jesus, ele quer que você esteja alicerçado na palavra. Não adianta vir à igreja, sentar e ficar pedindo. E você não faz nada. E santificação que é bom não tem. E oração que é bom não tem. E palavra que é bom não tem. Não adianta ir para a igreja, pular, rodar, sapatear, falar em mistério, falar em língua, fazer acontecer, ter teologia, ter escatologia. Não adianta ter nada disso, não. Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado com a santificação. Deus está preocupado com a sua oração. Deus está preocupado com a fidelidade. Deus está preocupado com o crente fiel. Deus está preocupado com a obediência. Persistência, palavra, santificação, jejum. É isso que vai nos levar para o reino dos céus. É isso que vai nos levar para o reino do céu. Daniel, ele tinha todas essas qualidades. São hoje em dia que tem essas qualidades. Você acha que Deus vai dar livramento a alguém, a um crente que conhece a palavra e que não obedece?
quer, que age do jeito que bem quer. Aqui dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. E Deus, Ele está cansado de crente que não serve a Deus em espírito e em verdade. Deus, Ele quer oração, santificação. Ele quer justiça. É isso que Jesus quer. Obrigado. E hoje nós estamos vivenciando o tempo do fim, porque nós já estamos no fim dos tempos. E não há tempo mais de brincar. Assim como aqueles presidentes e governadores estavam procurando alguma falha de Daniel, assim é conosco. Porque nós somos testemunhas vivas de Cristo Jesus. Nós temos o porta-voz, que é o Espírito Santo, que mora dentro de nós. E todos nós temos a consciência que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se nosso corpo é do Espírito Santo, nós temos que andar de acordo com o que diz a palavra de Deus. Nós temos que andar de acordo com o que diz o nosso Deus, com o que nosso Jesus diz para cada um de nós. Nós temos que andar de acordo com a Bíblia. Nós temos que andar de acordo com aquilo que Jesus quer para cada um de nós. Porque não é da forma que nós queremos, mas sim da forma que Deus quer. Entenda uma coisa, nada é por acaso. Deus jamais vai permitir alguma tribulação, alguma dificuldade na vida de alguém por acaso. Deus tem propósito para tudo. Para tudo tem um propósito. E Deus permitiu com que acontecesse isto, de eles assinar, inventar uma lei. Inventar uma lei para achar alguma falha de um ungido de Deus. Para provar que Ele é Deus vivo. Para provar que queira Satanás ou não, Ele é o Deus Todo-Poderoso e o milagre vai acontecer na vida do povo escolhido dele. Vai acontecer, queira o diabo ou não. O diabo, ele pode até se levantar, como ele tem se levantado aqui. Ele se levantou, chegou ao momento em que o ungido de Deus foi lançado na cova dos leões, mas de nada adiantou, que automaticamente Deus enviou seus anjos e fechou as bocas do leão e deu livramento a Daniel. Deus só dá livramento à pessoa, a um crente que só está alicerçado na palavra. Não adianta. Não adianta pedir livramento. Não adianta pedir bênção. Não adianta pedir vitória, não adianta nada disso. Você tem que estar alicerçado na palavra. Você tem que estar alicerçado na Bíblia. Você tem que estar alicerçado em obediência à voz do Espírito Santo. E Daniel, ele era obediente. Daniel, ele era obediente. E uma das coisas que Jesus ensina e teve prazer em ensinar é a respeito da obediência. Abraão foi obediente, Isaac foi obediente, Josué foi obediente, Moisés foi obediente, todos os profetas que viveram antes de nós foram obedientes e alcançaram a sua vitória. Deus teve prazer em dar livramento, em abrir o mar vermelho, em fazer diversos milagres. Por quê?
Por causa da obediência, por causa da persistência, por causa da fidelidade. E aonde está a sua fidelidade? Aonde está a sua obediência? Será que você tem orado a Deus? Será que você tem clamado a Deus como se deveria clamar? Ou será que você tem vindo à igreja só por segundas intenções? Será que você tem vindo à igreja para adorar a Deus? Ou você tem vindo à igreja porque você quer receber vitória? Glória a Deus. Daniel, ele não estava preocupado com vitória não. Daniel, ele não estava preocupado com bênção, com o carro do ano, com roupa nova, não. Ele estava preocupado com oração, com jejum, ele estava preocupado com a sua salvação. Porque a Bíblia diz que proveito tem o homem ter todos os bens dessa terra e perder a sua alma, a sua salvação. De nada adianta. Deus, Ele permitiu que nós estivéssemos aqui na terra com o único propósito, a adoração a Ele. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. E hoje em dia está completamente diferente. Hoje em dia o pastor, ele quer ser o dono da igreja. Já não é mais o Espírito Santo que é o dono da igreja. Já não é mais Jesus que é o dono da igreja. É o pastor que é o dono da igreja. É o pastor que manda. É o pastor que dá ordem. E Jesus não dá ordem. Jesus fica de lado. E é Ele que comanda, é o homem que comanda. E não é assim que funciona. É Deus. A última palavra vem de Deus. É Ele quem dá a ordem. É Ele. É Ele quem diz o que tem que ser feito, o que há de se fazer. É Ele. E não o homem. E tem muitos hoje que estão confundindo. Jesus, Ele quer com que nós venhamos ser diferentes. Jesus, Ele quer com que nós sejamos o sal na terra e luz do mundo. Jesus, Ele nos chamou para fazermos a diferença. Jesus, Ele não nos chamou para nós ficarmos aqui parados. Jesus, Ele nos chamou porque Ele tem um propósito sobre as nossas vidas. E queira Satanás ou não, a promessa que Deus tem sobre as nossas vidas há de se cumprir. Satanás, ele pode se levantar de um lado, Satanás, ele pode se levantar do outro, mas ele vai cair, porque quem está no controle é Jesus de Nazaré. Quem dá o diabo ou não, oh meu Deus do céu, Deus, ele me revela que Ele está levantando uma nova geração que vai servir a Deus em espírito e em verdade, que vai obedecer a Deus, que vai estar alicerçado na palavra. Deus está levantando uma nova geração que vai pregar a palavra, que vai pregar o evangelho da verdade. Deus está levantando uma nova geração que vai observar a Bíblia como manual de vida. Deus está levantando uma nova geração que vai fazer a diferença no Brasil. E vai começar pelo Rio de Janeiro. Deus já está passando na igreja e está tirando quem serve e quem não serve. E está tirando quem é adorador de verdade e quem não é adorador. E está tirando quem serve a Deus em espírito de verdade e quem não serve. Deus, Ele está entrando com providência. É tempo de fazer a diferença. É tempo do povo se levantar. É tempo do povo obedecer a Deus. É tempo do povo estar alicerçado na palavra. Não há tempo para se brincar. O diabo não está brincando, não. O diabo, ele não está brincando. A Bíblia diz que ele entra em derradar gramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele só traga aquele que não está alicerçado na palavra. Mas aquele que está alicerçado na palavra, ele pensa duas vezes em tocar. Ele pensa em duas vezes em tocar na família, em tocar na vida daquela pessoa, porém ele não toca. Ele não toca porque essa pessoa está alicerçada na palavra. E eu creio que aqui nesta noite tem um povo que está alicerçado na palavra. Tem um povo que vai ser obediente. Tem um povo que vai obedecer a voz do Espírito Santo. Tem um povo que vai orar 3 vezes ao dia. Tem um povo que vai se santificar, que vai se revestir
Bíblia, que vai seguir a Bíblia, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que dá liberdade para aqueles que merecem ser libertos, que alegra esse que se encontra triste, que anima esse que se encontra desanimado. Escute, meu querido, é tempo de você se levantar, porque a promessa de Deus, ela há de se cumprir na sua vida. A promessa de Deus, ela há de se cumprir na sua casa, ela vai se cumprir na sua família. Tem milagre na sua família, tem milagre na sua casa, tem milagre na sua vida, tem bênção sobre a sua vida. Deus tem promessa, Deus tem promessa, mas a promessa só vai se cumprir sobre a vida daquele que está incessando a palavra. A promessa só vai se cumprir sobre a vida daquele que se santifica, que se reveste, se reveste, se reveste, se reveste. Revestimento, revestimento, unção, palavra, autoridade. Ei, o Evangelho de Cristo Jesus é mudança de caráter, é mudança de personalidade. O Evangelho de Cristo Jesus é mudança de comportamento. Não adianta vir na igreja e vir todo bonitinho, vir todo arrumado, e na forma da bom testemunho. É tempo de se consertar, é tempo de mudar, é tempo de obedecer a palavra, é tempo de estar alicerçado, é tempo de ser obediente. Chega de ficar brincando com as coisas de Deus, chega de um bando de crentes que sobe no altar e pula roda, sapateia, e prega, pula roda, mas é bom uma lata vazia, só tem barulho. Santificação que é bom não tem, obediência que é bom não tem, testemunho de vida que é bom não tem. Chegou a hora de Deus levantar uma nova geração. Satanás, aqui vai o meu recado, segura a marinha, diabo, porque Deus vai levantar uma nova geração que vai servir a Deus em espírito e em verdade. Foi para isso que Deus te chamou. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa o problema que você esteja passando, Deus é fiel na sua vida. Apenas permaneça na palavra, apenas permaneça em obediência. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite, porque você não sabe o dia do amanhã, você não sabe se você vai acordar amanhã. Quem te deu esse fôlego de vida que você está tendo foi Deus. Foi Deus que permitiu com que você estivesse aqui na terra. E se Ele permitiu com que você estivesse aqui na terra, é porque Ele tem promessa sobre a sua vida, é porque Ele tem vitória sobre a sua vida, é porque Ele tem bênção sobre a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado, o que Deus tem preparado sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida do teu povo. São coisas grandes que talvez você nem imagina. É o que Deus tem preparado sobre a sua vida. Sobre a sua vida, assim como Deus livrou Daniel, Ele há de livrar você. Assim como Deus livrou Daniel, Ele há de dar livramento a alguém da sua família. Assim como Deus livrou Daniel, Ele há de dar livramento a essa pessoa que se encontra perdido no mundo afora. Você que se encontra perdido, volte para Jesus o mais rápido possível, o mais rápido que você puder. Jesus te chama, Jesus te quer, Jesus, Ele quer realizar um milagre sobre a sua vida. Sabe essa dificuldade que você está passando? É Deus
Por quê? Porque Ele quer você perto dele. Só promessa sobre a sua vida, rapaz. Não é tempo de você ficar cabisbaixo, não. Não é tempo de você ficar triste, resmungando pelos cantos, não. É tempo de você se levantar. Levanta a tua cabeça, para de chorar, para de resmungar. Levanta a sua cabeça, porque Jesus ele está aqui. Ele te chama, Ele te quer. Então levanta a tua cabeça. A partir de hoje começa a orar. A partir de hoje começa a jejuar. A partir de hoje começa a clamar. Ele, olha pra cá. Ele prega para chamar atenção, não. Eu prego por almas. Eu vivo por almas. Porque eu sei de onde que Deus me tirou. É por isso que eu estou aqui. E Jesus ele quer você. Jesus te chama. Jesus está dizendo: vem, filho. Eu estou aqui de braços abertos para te receber. Vem, filha. Vem. Por que está chorando? Por que estás triste? Não sou eu o seu Deus. Não sou eu o seu Deus que estou contigo. Levanta a tua cabeça. A partir de hoje começa a orar, começa a clamar, começa a jejuar. Se você não aceitou Jesus, aceite. E você vai ver um milagre acontecendo sobre a sua vida. Deus tem promessa. Deus tem promessa. Apenas confie. Tem as mesmas características e qualidades que Daniel teve. Oração, jejum, santificação, persistência. Era o que Daniel tinha. E é o que Jesus quer de você. Ainda há esperança. O diabo ele pode dizer: está tudo acabado. Mas Deus está dizendo: quem manda sou eu. A última palavra é minha. E Ele está mandando te dizer nesta noite: levanta a sua cabeça. Chegou a hora de mudança. Chegou a hora de mudança. E Deus ele há de cumprir a promessa sobre a sua vida. Alabraço, Inarabaço, Renemadarabaço, Comianduce.